Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à edição de Especial Entrevista desta sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. Estamos aqui para mais uma conversa que vai levar até todos vós informação sobre momentos culturais do nosso concelho. Antes que alguém que nos escute por aí pela primeira vez não saiba quem somos, dizer-vos que somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região do Ovar, mas estamos no mundo, em direto, 24 sobre 24 horas. Basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em especial entrevista, também nos encontram em facebook.com/radioavfm. Estamos lá com live streaming, áudio e vídeo para todo o mundo e a possibilidade de interagirem connosco. Estamos com 17 graus de temperatura média na nossa região, 12 horas e 2 minutos. Se vai sair, não se esqueça do guarda-chuva e não se esqueça também de estar atento à agenda cultural do município de Ovar, sempre com tanta coisa a acontecer. Estamos em pleno Ovar em Jazz e na próxima semana vamos ter mais uma emissão, mais uma sessão de Shortcuts Ovar. Já vai na temporada 9, quer dizer que vai no 9º ano, vai acontecer a sessão 94 e este mês é mais cedo para aqueles que estão habituados à dinâmica habitual dos Shortcuts. Devido à Páscoa, esta sessão vai acontecer já na próxima quinta-feira, dia 17 de abril, como habitualmente, às 21h30, na Escola de Artes e Ofícios. A entrada é livre, grátis, de borla, como quiserem chamar, mas sujeita à marcação. Convém marcar porque eventualmente poderá a sessão esgotar e depois não ter lugar para poder assistir às curtas em competição. São sempre 3 e vamos ter aqui uma conversa que é recorrente com o Tiago Alves, programador do Shortcuts Ovar, e desta feita com um dos realizadores convidados para esta sessão, o Dinis Leal Machado, ele que vai apresentar o filme Solda. Vamos começar por cumprimentar estas pessoas e agradecer-lhes estarem connosco. Tiago, bem-vindo mais uma vez. Olá, Jaime, obrigado pelo convite e uma saudação a todos os que sintonizam a rádio e os que nos acompanham ao vivo no Facebook. Para esses, da AVFM. Podemos dizer adeus. Sim. Está tudo bem contigo? Está tudo bem. Apesar e contigo também? Está tudo bem, apesar da chuva complicar o trânsito, não é? Mas pronto, chegaste a tempo, é o que importa. Claro. Pergunta de chapa para o convidado quando está à distância. E sem bate-chapa. Tempo e sem bate-chapa. Bate-chapa vai bater com o sol, é verdade. Pergunta de chapa para o Dinis Leal Machado é, além das boas-vindas, bem-vindo, Dinis. Consegues nos ouvir bem? Sim. Ok, nós também estamos a ouvi-lo suficientemente bem, vamos só dar aqui mais um cheirinho e agradecer-te a disponibilidade para estares hoje aqui nesta conversa connosco. Que se calhar fazia aqui uma primeira pergunta ao Tiago, ainda há vagas? Claro, estamos a uma semana, assim, 1/3 das marcações feitas. Ok. Temos muito espaço. Vai encher depois deste especial entrevista, rapidamente. Vão começar a cair os e-mails e as mensagens e vai encher. Voltando atrás, foi ainda há muito pouco tempo, a sessão 93, correu tudo bem? Sim, correu tudo bem. Foi uma sessão esgotada, uma sessão bem participada. Mais uma. Bastante emocional, com uma programação de curtas-metragens documentais, onde estreamos, como partilhamos aqui com o Benjamin Quadros e Costa, o documentário que ele realizou sobre a avó, Maria João Pires. Neto Avó é também um bom mote para esta sessão, mas esse não era o tema, obviamente, da sessão anterior. E correu bastante bem. Este é um período ativo, digamos assim, também no nosso contacto com o público, porque alargamos um pouco os horizontes
entregamos filmes a um público que habitualmente não está na Escola de Artes e Ofícios a acompanhar a nossa programação, porque, no entretanto, tínhamos falado aqui da primeira sessão dos Jovens Cinéfilos em Espinho e a programação prossegue. Esta semana estivemos no agrupamento de Ovar, Sul, na Escola Júlio Diniz, como é hábito, pelo terceiro ano, com uma belíssima plateia. E este ano na Júlio Diniz, a sessão que aconteceu esta semana, foi enquadrada na Semana das Artes. E é muito bom ir à Escola Júlio Diniz, e aproveito para agradecer publicamente ao Bruno e ao João Católico, aos professores que, enfim, coordenam, digamos assim, a nossa ligação, sobretudo com os alunos de artes e de multimédia, onde a escola tem também já tradição de produção de cinema, Verdade. de imagem animada, nomeadamente em ligação com a Câmara de Ovar, de Espinho, e com o Cinanima, o Festival Internacional Sim. de Cinema Animado. Aproveito para agradecer e também para partilhar que ir à escola nesta semana, a escola deveria abrir-se a todos, porque os trabalhos que estão expostos, que os alunos desenvolveram, são muito interessantes, e a escola está com uma vida extraordinária. E foi bom fazer a sessão para cerca de 120, centena e meia de alunos, com uma plateia que é sempre muito, muito representativa. Sim. E é esta a nossa atividade. Depois da sessão 94 vamos voltar à escola. Pela primeira vez saímos do distrito, iremos a Tomar, também na Semana Cultural do Agrupamento dos Templários, e no final do mês, de maio, quando voltarmos aqui para a próxima sessão, a 95, estaremos ali a entrar também nas escolas da Mortosa, com sessões para o secundário, como fazemos habitualmente, mas da Mortosa com uma particularidade, porque estamos também a fazer as sessões para um nível de ensino abaixo, digamos assim, para alunos do 7º, 8º e 9º ano, ou seja, a sessão é duplicada na Mortosa, tem esse alcance. Muito bem. Isto é, digamos, o shortcut a ir atrás do público, porque se há algo que é, digamos, endémico para os shortcuts, é precisamente a criação de público e, digamos, de alguma forma, fidelizar as pessoas para o cinema e para as curtas. Sim, suscitar o interesse. Eu diria que é ir ao encontro do público, porque nem sempre este público mais jovem, adolescente, depois tem uma disponibilidade ou um interesse também, em muitos casos, como é óbvio, para acompanhar uma programação de cinema em sala. Mas, como eu costumo dizer, há sempre... ou seja, se meia dúzia de jovens, de alunos, mostrarem interesse, ficarem curiosos em relação à programação, desse ponto de vista está a ganho. A formação de públicos é muito trabalhosa. O objetivo principal que se cumpre é o da literacia fílmica, como é óbvio, é partilhar narrativas que são focadas nas temáticas que interessam os jovens, porque é um elenco de 7 jovens cinéfilos que programa esta sessão e, portanto, escolhem os filmes em função de temas que são mais apelativos e que suscitam o debate que eles depois também querem promover. Mas, por exemplo, em Espinho, depois de termos ido à escola, recebemos alunos que se deslocaram na sessão anterior. E aqui em Ovar penso que isso também aconteceu. Um ou outro aluno que, inclusive, mostrou curiosidade em relação à dinâmica do júri jovem. E nós, de 2025 para 2026, caso a próxima temporada seja programada, teremos que fazer aqui uma renovação do júri jovem, porque o grupo que está é consistente, é coeso, está reunido há 3 anos, mas estão a crescer. Pois. E a maior parte está neste momento fora da cidade, porque entretanto começaram a voar, ao não é? ensino superior Claro. e não há saída, Claro. portanto estão. E isso mexe com a disponibilidade, tem implicações do ponto de vista da disponibilidade. Portanto, este será um ano de renovação,
Mas a captação está feita, porque neste momento o júri jovem em 2025, no ano que estamos, tem um elenco de 9 jurados e, por exemplo, nestas 2 sessões de escola surgiram 2 interessados. Há mais um jovem estudante na área da música que também mostrou interesse este ano já. Ou seja, nós neste momento temos aqui um grupo de 11 pessoas. E no próximo ano iremos fazer seguramente uma triagem natural, digamos assim. Sim. E o grupo será ajustado outra vez para 5, 6 ou 7. Muito bem. Sabes bem disso. Cabem todos, mas a partir de um determinado momento fica complicado Sim. fazer, por exemplo, A transmissão. a transmissão da rádio. É verdade. Temos que reequacionar eventualmente o cenário. Porque o elenco fica grande. Pois não é verdade. Portanto, é uma dinâmica bastante positiva. Sim. Nós não a vamos interromper. E a nossa receptividade, mesmo que isso represente um esforço para a equipa, em termos de deslocações, de acompanhamento da programação, desde que os jurados jovens estejam embarcados, on board, como se diz, nós vamos alargar. E a nossa decisão de aceitar o convite do agrupamento dos Templários e ir até Tomar, ou até Vila Nova de Gaia, vamos também sair em junho para o Instituto das Artes, sair do Conselho de Ovar. Essa é a nossa disposição. Muito ou bem. seja, os shortcuts Ovar, desde que estejamos disponíveis, possamos viajar, existam condições, nós claramente vamos levar este projeto de literacia fílmica, fazer a nossa parte. Os festivais de cinema têm um pouco este compromisso, esta obrigação. Cada um faz da forma que pode, Claro. Nem todos fazem da mesma forma. Sim. No ano passado somamos 500 alunos nesta programação. Este ano vamos aumentar esse número e vamos fazê-lo. Ou seja, vamos fazê-lo mesmo que levemos a nossa programação, o nosso elenco de jovens cinéfilos, a concelhos onde o público que vamos encontrar não pode deslocar-se, Sim. porque já é demasiado longe. Sim. Mas esse não é o principal objetivo. O principal objetivo é partilhar os filmes que vemos e o pensamento que temos sobre esse cinema. Muito bem. O Shortcuts Ovar a contribuir então para a literacia do cinema. É bom perceber que isso vai acontecendo e que vai tendo, digamos, crescendo de uma forma sustentada. Vamos, senão daqui a pouco o Dinis pensa que nós nos esquecemos dele, não é? Está lá à distância, só aqui a olhar para nós. Ainda não disse que as 3 fitas que vão passar na próxima quinta-feira são Amanhã Não Dão Chuva, de Maria Trigo Teixeira, A Reforma, de Manuel Lima, de Gonçalo Almeida, e Solda, precisamente, do Dinis Leal Machado. Dinis, trazendo-te então à conversa, estávamos aqui na dúvida se serias ou não é que isso seja importante, o realizador que mais vezes já veio ao Shortcuts Ovar. Pelo menos 3 vezes já cá estiveste, com o Snooze, Cringe e A Vida Dura Muito Pouco. Agora será a vez de Solda. O que eu queria saber é, alguém que já conheceu o Shortcuts em vários momentos, qual é a opinião que tem sobre esta iniciativa que temos aqui na cidade? Bom dia a todos. Olá, Dinis. Obrigado pelo convite, já agora. Obrigado também, Dinis. Obrigado. Em relação ao Shortcuts ao Bar, para mim é um lugar de carinho, porque eu gosto sempre de regressar aí, porque sou sempre muito bem recebido. E pronto, foram 3 vezes. Foi em 2 sítios diferentes, a sala tem crescido, mas de todas as vezes que me lembro de ir aí, tenho sempre boas memórias, porque de facto o público está sempre bastante público, e o público tem sido muito receptivo do meu trabalho, e espero que o Solda seja pronto, mais uma vez assim. Muito bem, ou seja, o Dinis chegou a ir ao Museu Júlio Dinis e agora à Escola de Artes e Ofícios. Sim, o Dinis apresentou o Snooze e o Cringe
dois dos primeiros filmes que realizou, um deles enquanto ainda estudava cinema na ESMAD, na Maia, Vila do Conde, que foi o Snooze, já foi há algum tempo. E esses dois filmes foram exibidos ainda no Museu Júlio Diniz, portanto, na primeira fase do Shortcuts ao VAR, 2017-2020, até à pandemia, que foi o ano da mudança, 2020. E agora é com as duas curtas seguintes, incluindo o Solda, as outras duas que apresenta connosco, que apresenta na nossa programação, já na Escola de Artes e Ofícios. Muito bem. Provavelmente ainda não com a nova tela. A Vida Dura Muito Pouco, não. Foi exibido ainda com a tela mais pequenininha. E com almofadas nas cadeiras. É verdade, isso claramente. Sempre a evoluir. Importante é que as coisas de facto aconteçam. E sem espumante. O Diniz ainda não provou o nosso espumante nas sessões do After Session. Estou ansioso, acabaram de captar a minha malta. Depois do pão de ló, nada melhor. Maior, também vamos ver isso. E ainda por cima liga bem, não é? Liga bem, e esta é a melhor data Verdade. Para brindarmos com o nosso espumante. Verdade. Diniz... É Páscoa, não é? Sim. Aquela pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo. Porquê o cinema e não outra arte qualquer? Há tantas por aí à solta. Porque o cinema é sempre difícil, às vezes as coisas naturalmente vêm connosco, não é? A forma como crescemos, a infância, e eu desde pequeno, digamos assim, eu e o meu irmão tínhamos aquele hábito de ver os filmes de domingo à tarde, as matinés na SIC e na TVI, quando ainda dava filmes, não é? E tínhamos sempre este hábito de depois ir recriar os filmes assim para o monte, porque nós vivíamos assim no meio do monte, e íamos sempre, pronto, recriando e recontando os filmes. Depois fomos crescendo, fomos filmando, fizemos alguns filmes assim super amadores com os amigos. Depois, naturalmente, apesar de até ter estudado ciências, depois no final decidi seguir essa paixão que é a imagem em movimento, e foi assim, foi um pouco orgânico, e pronto, digamos que isto é bem escolhendo, também não tenho jeito para o desenho, para a música muito menos, já não sobra muito. Sobra a escultura. Só faltava... A escultura posso dar uns toques, mas sim. Porque é curioso a relação, obviamente, porque nas 7 curtas-metragens que o Diniz realizou, em 2, não é? A Vida Dura Muito Pouco, é um documentário sobre José Pinhal. É um filme que nos permite, na cultura portuguesa, descobrir quem foi José Pinhal, e que contribuiu também para o culto que entretanto se gerou, digamos uma assim, pérola autêntica em torno das canções do José Pinhal. Esse documentário também é importante, e o Soldo é um filme que tem um olhar bastante peculiar, cómico, sobre a arte contemporânea, sobre o sentido da arte. Mas isso o Diniz está aí para... Sim, ele falará um bocadinho seguramente sobre isso. Só em termos do não ter jeito para o desenho, se calhar para a pintura, só faltava seres daltónico como eu, que também também não é muito abonatório, embora não seja impeditivo, na verdade. Neste percurso, que não é muito longo, mas já tem algum tempo, alguma vez te deu vontade de desistir? Porque sei perfeitamente que não é fácil fazer cinema em Portugal. Cada vez mais. Eu acho que quanto mais se vai aproximando daquilo que é o cinema enquanto profissão, não é?
muita parte da magia dessa infância acaba por se esbater, porque há uma realidade muito dura, não é? Em relação à possibilidade de fazer filmes e do financiamento, e por isso, sim, apetece sempre não, mas cada vez mais, e quando te apercebes disso, naturalmente passa pela cabeça que não é o caminho certo. Mas pronto, eu tenho trabalhado não só na realização, tenho trabalhado no cinema noutros departamentos, e acho que consegui equilibrar mais ou menos as coisas, mas a realização pura e dura é complicado, de facto, seguir esse caminho. É um caminho que exige, pronto, um certo estado mental, que eu às vezes não tenho. Ou seja, tal como noutras áreas artísticas, o verdadeiro artista é aquele que consegue ser um canivete suíço e vai fazendo várias coisas, entre elas a que gosta e outras para pôr comida na mesa. Sim, isso é comum até a várias artes, não é? Sim, As histórias sobre isso são mais que muitas. Agora, o cinema tem uma particularidade muito pronto, é complicada, porque é uma arte coletiva, não é? Um realizador não faz um filme sozinho, um pintor faz uma tela sozinho, e portanto, quando dependes dos outros, e dependes porque o cinema, quando adquire escalas muito grandes, não é? de equipa, de cenários, fica mais complicado nesse sentido. Obviamente que podes sempre ir para um cinema mais minimalista, não é? Mas eu pessoalmente, que sempre procurei mais a narrativa clássica, gosto muito do trabalho de atores, gosto muito do argumento, e gosto de narrativas e de filmes assim, mais clássicos. É complicado, e também é complicado financiá-los, porque depois há toda uma linha também que pode ser mais ou menos bem aceito, não é? E isso, confesso que não sei se é o melhor tópico de conversa, porque confesso que me desanima um pouco. Pois. Pelo menos 7 filmes já realizaste. De onde é que te vem a inspiração? Aparece assim do nada? Procuras temas concretos? Como é que as coisas começam? Procuro, é assim, para quem viu todos os meus filmes, sabe que tem sempre alguma parte muito próxima de mim e do mundo que me rodeia. As ideias vão surgindo um pouco assim. Depois, normalmente, a minha triagem é aquelas que ficam comigo, que vão ficando comigo e que duram algum tempo, porque ideias há sempre muitas, mas depois há umas que perduram, e são essas que eu vou escolhendo. Em particular, pronto, o Solda tem um mundo, é talvez de todos, apesar de todos os filmes terem uma relação pessoal comigo, ou com outras pessoas que eu conheço, até se calhar mais com outras pessoas que eu conheço, o Solda tem muito a ver comigo. É um filme verdadeiramente pessoal nesse sentido, porque explora muito esta relação pai-filho, e o mundo académico e o mundo é real, a teoria e a prática, e tudo isso são temas que me são muito próximos, e pronto, as questões que o filme coloca são questões que até a mim, que eu escrevi o filme após terminar o meu mestrado, eram questões que ressoavam, e então tem essa proximidade muito grande com um período particular da minha vida, que foi terminar a minha tese de mestrado. Indo ao documentário que fizeste sobre o José Pinhal, como é que descobriste o José Pinhal? O José Pinhal surgiu, tal como o filme conta, surge de uma forma muito orgânica, que é o passo à palavra, e na minha turma alguém pôs a música, e eu ouvi, e depois pronto, há sempre aquele lado um bocado mitológico, não é? Atrás daquela personagem, e eu
eu percebi depois de ler um artigo na internet sobre o José Pinhal, alguém perguntava quem era o José Pinhal e quem é que tinha informações, e aquilo pareceu-me o início perfeito para um filme, não é? Aquele clássico de ir à procura. E nasce assim, depois fomos nessa aventura para perceber onde é que estava o José Pinhal, quem é que ele era, ou quem é que teria sido, e foi assim. Depois, efetivamente, quando surge o tributo para o filme, foi, digamos, a cereja no topo do bolo, porque havia um clímax para o filme, e acabei mesmo por avançar quando soube que o tributo tinha surgido. E pronto, e foi assim. Muito bem. Tiago, vamos avançar para a sessão. Relembrar quem nos está a acompanhar que ela acontece já na próxima quinta-feira, dia 17, 21h30, Escola de Artes e Ofícios. Sim. Ainda há lugares livres. Façam... Agora, de facto, dizias que enquanto a entrevista ia decorrer, receberíamos mensagens. Estava aqui a tentar confirmar se estava certo ou não. E é verdade. Sobre o que é? Com inscrições. Olha, estás a ver? Mas lembrar porque quem nos vê ou escuta pode, enfim, não saber a dinâmica. Há um e-mail no Facebook e no Instagram, ou mensagens através das caixas dos chats de diálogo do Messenger e do próprio Instagram. Certo. Podem fazer a marcação dos lugares. Muito bem. E são todos bem-vindos, enquanto couberem, como se costuma dizer. Vamos então para a sessão. Se calhar pedia-te para falares um bocadinho sobre os outros dois filmes. Sim. E depois voltávamos ao Diniz para o Solda. E há aqui, falando dos três filmes, dos dois e do Solda, há aqui alguns aspectos que eu gostava de salientar nesta sessão. Esta sessão claramente tem aqui elementos do ponto de vista da nossa programação em 2025 que são muito fortes. Um é a presença de filmes documentais, já falamos disso, são meia dúzia de documentários que vamos exibir este ano, é o ano em que mais documentários selecionamos, e nesta sessão há um documentário. A sessão anterior foi mais forte desse ponto de vista, com a exibição de 2 filmes documentários, A Casa Imaginada e o Maria sobre a Maria João Pires, mas nesta sessão também há um documentário. Depois há uma comicidade, digamos assim, há uma oferta, uma descoberta de cinema cómico com nuances. Nós este ano teremos 7 ou 8 filmes que poderemos considerar que são cómicas, e é muito difícil encontrar esse género desenvolvido na curta-metragem, e de facto este é um ano em que quisemos também valorizar isso. Nesta sessão o Solda enquadra-se, é um filme, uma comédia dramática. Sim. A Reforma de Manuel Lima é um documentário claramente assumidamente cómico. Isso vai levar-nos à próxima sessão. Já nas 2 anteriores tivemos filmes também com uma dimensão cómica interessante, mas a próxima sessão, desse ponto de vista, é a sessão onde vamos exibir 3 filmes que são claramente cómicos ou propostas bastante absurdas, ou seja, a sessão de maio. Portanto, está a ficar cada vez mais divertido. Nesta sessão percebemos isso. Depois, falando dos filmes, olhando para os filmes, é olhar também para o momento em que estamos. A sessão acontece na Páscoa, não acontece no fim do mês, porque no 25 de Abril, 24 de Abril, do ponto de vista da programação, digamos assim, institucional, da Câmara Municipal, com as celebrações do... Ia-se perder no meio de outras coisas. Entendemos que não era o mais adequado. Nós, o ano passado, também antecipamos a sessão nesta altura, por causa da Páscoa, e agrada-nos esta ideia de colar a sessão à Sexta-feira Santa, porque nos permite enquadrar a sessão, isso pode não ser muito evidente, mas no espírito da Quaresma. Esta é claramente uma sessão, o ano passado fizemos uma sessão sobre o sagrado e a fé, com narrativas que refletiam sobre isso. Este ano não é tão evidente, mas o tema é, se calhar, até do ponto de vista humano, mais evidente, porque todos os filmes aqui, e falar deles é desvendar isso, abordam relações. Esta é claramente uma sessão familiar, é uma sessão de Páscoa, não há outra assim até novembro.
e a escolha da data coincidiu. Preferimos, em vez de fazer uma sessão revolucionária de novo, Sim. fazer uma sessão sobre a família. Falando dos dois filmes que vão ser exibidos antes do Solda, do Diniz Leal Machado, e deixando para o fim, a sessão começa com Amanhã Não Dão Chuva, da Maria Trigo Teixeira. É uma segunda curta-metragem de imagem animada, e aqui a relação que se estabelece é entre uma filha e uma mãe. Uma filha, uma mulher que tem que alterar, digamos assim, a sua vida, o lugar onde mora, para acompanhar a mãe numa fase mais terminal, no outono da vida, para fazer companhia, e portanto há aqui uma reaproximação destas duas mulheres, mas é mais complexo do que isso. Não há propriamente uma reaproximação, como vamos perceber no filme. A proximidade vai coincidir com um distanciamento. Sim. Por razões de saúde e por razões de idade. Sim. Amanhã Não Dão Chuva, e eu acho que isto vai bater certo na quinta-feira, antes da sexta-feira santa. Sexta-feira não vai chover. Haverá dias em que este título se confirma, não é? É isso mesmo. Estou convencido que na quinta-feira à noite não estará a chover. A grande percentagem das noites dos shortcuts ao VAR, eu não tenho essa estatística, mas diria... que não choveu. Sim, eu diria que não choveu. E o que às vezes é impressionante, porque há semanas em que está uma tempestade. Verdade. E portanto, na quinta-feira não vai chover, e amanhã não dão chuva. Não vai. No fim de semana de Páscoa não vai chover. Depois a Reforma de Manuel Lima, de Gonçalo L. Almeida. Deixa-me só dizer, Tiago, que este Amanhã Não Dão Chuva, de alguma forma retrata uma realidade de milhares e milhares de pessoas que se veem confrontados com, digamos, o final de vida dos seus familiares. Sim, claramente é um filme sobre uma filha cuidadora, uma pessoa cuidadora, que tem que acompanhar tem que acompanhar uma etapa da vida. E não deixa de ser... De alguém que está a envelhecer ou a perder faculdades e competências. Sim. E não deixa de ser cognitivas. Estranho, digamos assim, que no momento em que a pessoa se aproxima para cuidar é quando a outra se está a afastar, a distanciar, e penso que esse é o mote principal deste Amanhã Não Dão Chuva. Sim, essa é claramente a ideia da dinâmica da relação entre estas duas personagens. Muito bem. Na Reforma de Manuel Lima, de Gonçalo L. Almeida, há uma visita ao preço certo. temos um filme muito caseiro. Eu acho que o Diniz vai apreciar algo. Não sei se o Diniz já viu, mas já podemos falar sobre isso. Temos um filme muito caseiro, onde o Gonçalo e os netos de Manuel Lima, em boa verdade, está aqui o cartaz, no cartaz de Shortcuts ao VAR, podemos ver em destaque o Manuel Lima. Todo aparaltado. Que, em boa verdade, no cartaz está Manuel Leandro Lima, em A Reforma de Manuel Lima. Os netos realizaram um documentário caseiro e familiar a partir dos vídeos de arquivo e também de imagens da RTP sobre a presença de Manuel Lima no Preço Certo. Realizaram um documentário sobre a Reforma. Portanto, os netos, no fundo, procuram perceber como é que o avô vive essa etapa da vida. É um filme dos netos para o avô, e o Gonçalo Almeida, que surge numa ida do avô ao Preço Certo, já reformado, e enfim, o avô é claramente uma personagem que vale a pena conhecer através do filme. Já é bom conhecê-lo através do filme, porque é divertido em vários momentos, é uma pessoa bastante mexida, bastante dinâmica. É o verdadeiro personagem. E o Gonçalo Neto está no Preço Certo, com uma decena de anos, isso está no trailer, a olhar para o avô, e enfim, a acompanhá-lo na vida de reformado, e ele tem um pensamento que é: o que é que eu gostaria de ser ou o que é que quero ser, desejo ser quando chegar à idade adulta, quando for grande, eu quero ser reformado. Ora nem mais. E portanto o filme explora essa relação de uma forma muito terna e muito cómica. Portanto há aqui uma mudança de tom depois do Amanhã Não Dão Chuva, que obviamente é um filme mais íntimo, mais familiar, mais dramático. Evoluímos para um filme claramente cómico,
O que nos leva ao Solda do Dinis Leal Machado, neste regresso aos Shortcuts ao VAR, um filme que enquadramos aqui, obviamente, pela temática, pai e filho, como o Dinis já explicava, mas porque também sentimos que a história é demasiado familiar para não se enquadrar, digamos assim, nas narrativas da Maria Trigo e do Gonçalo Almeida. Salientar que, uma outra coisa, na sessão anterior, nós exibimos 3 primeiras obras. Sim. Significa que na sessão de março recebemos 3 realizadores estreantes no Shortcuts ao VAR, e aqui acontece claramente o contrário. O Dinis é um realizador com uma presença muito regular, 4 em 9 temporadas, que nos dá o prazer de partilhar, de mostrar cá os filmes que realiza. O Gonçalo L. Almeida regressa por uma terceira vez, com filmes co-realizados com a Alexandra Guimarães, produtora e também jovem realizadora de cinema, que o vai aqui acompanhar, mas que não participou, digamos assim, na realização deste filme, mas é um realizador que costuma estar connosco. E a Maria Trigo Teixeira realizou 2 curtas-metragens de imagem animada e está de volta aos Shortcuts ao VAR. Ela tinha estado presente em 2020, no ano da pandemia, com um filme sobre o aborto. Na altura estava numa etapa diferente da vida. A Maria Trigo formou-se em cinema de imagem animada, cursou em Berlim, viveu vários anos em Berlim. Na altura veio ao VAR, fez a viagem para apresentar a curta-metragem anterior, o Inside Me, era assim que se chamava, e agora regressa numa etapa diferente. A Maria Trigo, entretanto, está a viver em Portugal. Tem este novo filme que está a fazer um bom percurso nos festivais de cinema, e que nós vamos ter a oportunidade de o apresentar. Para quem ainda não o viu, é claramente um dos filmes de animação do ano no cinema português, e portanto está apresentada à sessão. Está, Acho eu. Falta aqui o Solda. Vamos voltar à conversa com o Dinis e pedir-lhe para ele nos falar um bocadinho deste drama cómico, se é que assim lhe podemos chamar, sem desvendar demais, como é normal, Dinis. Sim, antes de mais parece que de facto estamos em boa companhia. Gostei bastante dos outros 2 filmes, pelo menos do que o Tiago disse. E, então, já agora, não os conheces? Ainda não os viste? Não, ainda não os vi, mas pronto, então tenho a minha atenção. Uma boa oportunidade. E conheces os realizadores, a realizadora e o realizador? O Gonçalo Almeida, tenho ideia que sim. O primeiro não tenho nenhuma memória. Pronto, em relação ao Solda, sim, é um drama, é uma comédia, é dramática, conta a história entre um pai e um filho que está de volta à casa do pai para escrever uma tese de mestrado em Belas Artes, em escultura, e que se depara um bocadinho com um pai que se quer aproximar dele e que tenta compreender aquilo que o filho está a fazer, e pronto. Vão visitar uma exposição de escultura contemporânea, e o pai fica muito entusiasmado com aquilo, então decide tornar-se escultor, e isso vai levantar grandes questões ao nosso filho, que neste caso é o Helder. Pronto, acho que é o máximo que posso dizer. Estão lançadas as cartas para uma discussão teórica ou prática bastante profunda, pelo menos para mim. Um ferreiro experiente que de alguma forma quer também participar na tese, metendo a solda na massa. De alguma forma sim, eu acho que ele sobretudo quer aproximar-se do filho, porque vê a volta do filho, não é? Alguém que tinha saído para estudar, e vê como uma oportunidade de se reconectar, e pronto, e usa as ferramentas que tem para o fazer. Sobretudo acho que é isso, um pai a tentar aproximar-se de um filho. Ou um artista que acordou tarde, quem sabe. Adriano Carvalho e Custódia Galego, convidaste-os para o filme. Porquê estes atores?
A custódia tem um papel muito breve, mas eu gosto muito dela e surgiu a oportunidade, então decidi aproveitar. O Adriano acho que para mim era uma escolha, pronto, para mim era a pessoa ideal para interpretar este papel. Tentámos até à última que ele viesse, estávamos com problemas de agenda, mas felizmente ele conseguiu, porque eu acho que de alguma forma ele é a alma deste filme, é o motor, digamos, dramático, e eu acho que ele por acaso, rodar com ele foi uma das melhores experiências em termos de realização que tive, porque eu sinto que ele percebeu mesmo aquilo que estávamos a fazer aqui em Santo Tirso, e sinto que se intrusou bastante no espírito daquilo que é o filme que estávamos a fazer. E por isso acho que em termos de casting fiquei muito feliz com essas duas escolhas. 7 filmes já realizados. Tu és daqueles realizadores que depois vai ver muitas vezes os filmes e eventualmente pensa, se fosse agora eu fazia isto de outra maneira, ou está feito e segues em frente? Para ser honesto, não volto muito aos meus filmes, mas quando volto por alguma razão, quer seja às vezes surge... aliás, já chegámos a fazer uma retrospectiva, se é assim que podemos chamar, dos meus filmes, e revê-los é sempre um exercício, obviamente, e seria mau se não fosse, que quando vês um filme que fizeste há 8 anos atrás farias diferente, porque é natural que assim seja, no sentido da evolução, não é? Senão não tinhas aprendido nada. Mas de alguma forma não lhes tocava porque são também objetos de um tempo e de um espaço que representam muito, assim como aqueles filmes que eu fiz quando era criança, não lhes toco, não é? Nem quero, porque são objetos de memória, e faz parte que assim seja. A retrospectiva, Dinis, referias a sessão que fizemos no Nimas, em Lisboa? Sim, essa. Sessão do Cinemax, do programa de curtas da RTP2. Okay. Reunimos os filmes, não sei se os filmes todos não, mas reunimos os filmes que o Dinis tinha até ao antepenúltimo filme, até ao documentário do José Pinhal. Há 2 filmes depois disso, incluindo o Solda, ou seja, que não existiam nesse momento. E acho que foi uma belíssima sessão, Dinis. Acho que temos que repetir essa sessão um dia destes. Incluindo agora mais um. Sim, talvez. Vai ficar um bocadinho mais longa, mas sim, acho que se aguenta. Mas sobretudo foi uma oportunidade para exibir também um filme que me é muito querido, que se chama A Minha Paisagem Não Existe, que é um filme bastante mais antigo. E sim, eu sentia mais essa ideia de retrospectiva, porque de facto o alinhamento sente isso, não é? Sente essa tal evolução e ao mesmo tempo uma linha comum. E pronto, como gostei, também acho que foi bem recebida pelo público. Novos projetos, Dinis, há por aí alguma coisa na calha? Não, muito poucos, muito pouco. Ideias há sempre, mas não estou a trabalhar em nenhuma em particular nesta fase. Como disse, não estou nas minhas fases mais motivadoras, mas talvez esta sessão do Shortcuts mude o meu semblante, vamos ver. Quem sabe um documentário sobre o Shortcut Salvar? Não sei se sou a melhor pessoa para fazer. Como disse, o documentário fui dar uma perninha, mas não é a minha maior zona de conforto. Nem é de conforto, nem é do que mais... Mas eu acho que nesse caso o Tiago podia organizar um documentário coletivo com 15 realizadores, mesmo para dar a barraca. Isso é uma belíssima ideia. Isso é muito tentador, não é fácil de pôr em prática. É um grande desafio isso. É muito tentador, sim. Tem tudo para dar errado, mas também tem a sua piada. Talvez desse uma curta de 15 horas. O que eu espero, estava aqui a ouvir o Dinis em relação a projetos seguintes. Enfim, faço votos e mais do que isso acredito, porque a dinâmica, ou seja,
o que o Diniz nos demonstra, isto pode parecer um paradoxo, é que a vida não é muito curta, para Sim. fazer um trocadilho, Sim. porque a dinâmica de trabalho do Diniz tem sido muito interessante, praticamente uma curta-metragem realizada por ano, e filmes, enfim, que eu considero que são bastante consistentes, e sentimos isso, por exemplo, quando fizemos a sessão que o Diniz referia no Nimas, há cerca de 2 ou 3 anos, com os filmes que tinha desenvolvido até à altura. O que eu desejo, se o Diniz está a necessitar de uma energia extra, de uma vaga de fundo, que lhe dê outra confiança para o que virá a seguir, ou para decidir o que fazer a seguir, é que de facto tenha uma boa sala, porque a merece, os realizadores merecem, né? E essa é uma característica do Shortcut Salvar, é receber bem as pessoas com essa boa energia de sala, que tenham uma boa sala na próxima quinta-feira, para sair daqui motivado e, portanto, poder a seguir dizer: Sim. este filme que estou agora aqui a apresentar-vos, este filme foi impulsionado Sim. pelo público do Shortcut Salvar há cerca Sim. de 1 ano. Era interessante que isso pudesse eventualmente acontecer. Olhando para o futuro, que é sempre incerto, como é lógico, e é sempre incerto, seja em que sentido for, no sentido positivo ou negativo das coisas, assim, no próximo ano, algo que pudesse acontecer na tua carreira como realizador, que fosse inesperado, mas bom, e que de alguma forma pudesse ser a concretização de um sonho. É assim, em termos de percurso de realizador, aquilo que eu gostaria, e sinto que o meu percurso foi sempre nesse sentido, era avançar para formatos mais longos, ou seja, uma longa-metragem ou uma série. Porque sinto, efetivamente, e acho que o Solda é, digamos, até pela sua metragem, foi um passo nesse sentido, tanto em termos de escrita como em termos lá está, do próprio tempo do filme. Gostaria de avançar para formatos que atingem um público mais alargado, porque as curtas, apesar de tudo, têm um circuito bastante fechado, que acredito que a linguagem que eu tenho vindo a desenvolver fosse mais bem sucedida noutros circuitos. E nesse sentido acho que isso seria, digamos, o ponto, digamos, o ponto mais que eu gostaria de atingir. Não me parece que seja no próximo ano, mas nos próximos anos seria um objetivo, sem dúvida. O que me leva aqui a dizer, enfim, conhecendo os filmes anteriores do Diniz, e há espectadores no Shortcut Salvar que também reconhecem e que se divertiram com o snooze e com o cringe, ou que se surpreenderam com o documentário sobre o José Pinhal, é que há aqui um domínio do tempo, da narrativa cómica, ou nonsense, que se sente no cringe e no snooze de uma forma muito evidente, no Solda com outra subtileza, e há nas ficções, nestas ficções que estamos a falar, e no Solda também, uma direção de atores e uma valorização, uma riqueza, uma complexidade também na definição das personagens que são entregues aos atores, como estavas a falar, ao Adriano e à Custódia, por exemplo. Há atores com bastante experiência, há atores com menos experiência, mas que se revelaram também, de certa forma, no snooze e no cringe. Há uma capacidade de trabalhar os papéis de forma a que os atores tornem as personagens mais interessantes. Ou seja, o Diniz, tendo realizado curtas-metragens até agora, tem essa característica, isso é distinto no cinema que fez. E obviamente que isso é interessante quando o Diniz fala de uma longa-metragem ou de uma série. É interessante, são competências que o cinema curto do Diniz demonstra que, enquanto realizador, neste momento já domina. E já agora, em relação à metragem, aquilo que o Diniz está a dizer, quando fala da metragem
do Solda, da duração, não é? Curta-metragem sim, mas longa. Sim. De facto, é um filme de meia hora, é o filme mais longo que nós vamos passar este ano. Há sempre uma curta Está ali mesmo no limite mais longa. da curta, não é? Ainda falta um pouco para chegar a esse limite, mas sim, está a aproximar-se do limite. E a sensação que eu tenho, não quero que isto seja mal interpretado, podemos falar depois em sala com outro pormenor, porque as pessoas vão ver o filme e, portanto, é mais justo comentar isso com o público que vê a curta-metragem. A sensação que eu tenho é que, claramente, neste filme, o Diniz pretendeu estendê-lo, fazê-lo mais longo, ou para ganhar esse conforto de desenvolver um filme que já não é tão curto quanto isso, ou justamente para, através deste filme, mostrar Sim. futuramente Estão a ver que eu sou que capaz está de fazer capaz de... filmes com uma duração maior. Sim. Qual das opções, qual dos pensamentos é que encaixa, Diniz? Os dois, ou verdadeiramente, que começou sobretudo no guião, até porque o meu foco de estudo nestes últimos anos do mestrado foi mesmo o argumento, e é verdade que é muito diferente em termos de arcos de personagem, em termos de desenvolvimento de personagem, realizares um filme de 10 minutos ou de 30. Há coisas que tu consegues fazer a partir de uma personagem, coisas, nomeadamente a maneira como ela muda e o seu arco, porque mudar uma personagem em 5 minutos pode ser muito pouco credível, enquanto mudar uma personagem em meia hora ou numa hora e meia, como é normalmente um filme, é diferente. E sim, nesse sentido, há um lado de exercício meu de eu consigo evoluir uma personagem e sustentá-la durante 30 minutos, e às vezes, porque é isso, são dois modos diferentes de fazer esse cinema, porque muitas das curtas não seguem um modelo dramático, não é, de longas metragens, nem tem que o fazer, não é? Mas quando vamos para uma longa metragem, estamos a exigir ao público um certo tempo de atenção, então entram outras estratégias, e nesse sentido sim, o Solda assedia já alguns pontos dessas estratégias. Muito bem, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Tiago, não sei em relação a esta sessão 94, se queres acrescentar mais alguma coisa? Bem, antes da sessão eu gostaria no final de revelar o fim do Solda. Posso? Claro que sim, claro. Como é que o filme acaba? Sim, por mim podes. Não sei se o Diniz vai gostar. Acaba com os créditos, É com os créditos. Ele está a ficar nervoso, mas não é dos créditos que eu quero falar. Então. O filme, quando estreou, e quando eu o vi a primeira vez, terminava com uma música dos Talking Heads, terminava muito bem com Road to Nowhere. Grande música. Grande música. Até poderíamos terminar aqui. Verdade. O filme que nós vamos ver não termina com essa música. E acho que vale a pena. Recebemos agora o fecheiro e o Diniz explicou-nos, obviamente, que os direitos não são eternos e certo. Os direitos das músicas, de certas músicas, são caros. Enfim, sim. O Diniz dirá algo sobre isso. O Diniz, mas eu gostava de saber, porque ainda não fui escutar, com que música é que o filme termina. Eu nem gosto de falar nisso porque realmente é algo que me dói muito o coração, mas é isso, o filme na verdade, apesar de ter sido muito pouco exibido, já estava pronto há algum tempo, então na verdade há mais de 2 anos, e por isso pronto, expirámos e agora tivemos que renovar, mas já não foi possível. Nesse sentido termina com uma música bastante genérica, que eu pronto, não estou particularmente feliz, como é óbvio, enquanto realizador, mas pronto, peço alguma compreensão para a parte, não é, de produção, que é o que é, e infelizmente é essa a versão que vamos ver, mas eu acredito que o filme é muito mais que isso, e isso era um pormenor, digamos, no cômputo geral. Não resisti a falar disso e a partilhar isso,
Mas, Dinis, temos boa solução, porque o After Session começa logo depois do Sold a terminar e podemos abrir o set musical um pouco mais cedo. Quando os créditos começarem a passar, colocamos nós, que temos esses direitos válidos neste momento, o Road to Nowhere dos Talking Heads. Eu acho que, até porque acho que tematicamente a música faz muito sentido. Sim, Bom, sim. estarás na sala, vens à mesa fazer a mistura quando os créditos entrarem. Não, nisso já não me deixo para os técnicos. Isso deixa para os técnicos. Bem, quase que podíamos terminar agora este especial entrevista aqui a trautear. We're on the road to nowhere. Era capaz de ser interessante. Bom, mas a estrada leva-nos quinta-feira da próxima semana, 17, Isso. na Quaresma, antes da Sexta-feira Santa, leva-nos aos Shortcuts ao VAR. E não resisto também a terminar aqui, se calhar com um comentário, despedir-me já do Dinis, agradecer, Dinis, muito obrigado pela tua disponibilidade, boa viagem depois para Ovar. Terminar, temos aqui um minutinho para dizer que, e pedia-te um comentário, que Ovar vai ter na próxima semana o Shortcuts. O Shortcuts é uma de várias apostas culturais do município que tem vindo a crescer de uma forma muito consistente. Neste momento está a decorrer o Ovar em Jazz e é caso para dizer para aqueles que ainda não nos visitam para a dinâmica cultural que há sempre coisas a acontecer e boas em Ovar. E no próximo fim de semana, claramente as festividades da Semana Santa. Claro. Porque há também uma valorização, que é obviamente arte e cultura e relevante do ponto de vista cultural, das festividades religiosas em Ovar, nesse contexto que tu estás a referir. Sem dúvida. Portanto, é um bom fim de semana, obviamente, para fazermos esse convite aos nossos vizinhos ou quem está mais longe, começando com os Shortcuts Ovar e seguindo com as celebrações da Quaresma na sexta-feira, no sábado. Muito bem, Páscoa. muito bem. Apareçam por Ovar, vão ser bem recebidos. E obrigado ao Dinis Obrigado. E até um já, abraço. Dinis. Um abraço. Até breve. Especial Entrevista. Especial Entrevista.